somente mencionar o Seu nome, Pai, para mudar as coisas, para mudar o curso da situação. Nome poderoso que o Senhor tem e disponibilizou, ó Deus, para Teu povo, e nós somos gratos a Ti, Pai. E agora, Senhor, temos Te adorado, cantado, e rogamos que o Senhor receba a nossa adoração, pois para isso viemos à Sua casa, Pai. Consagre, santifique, aperfeiçoe nosso louvor, para que chegue de um cheiro suave e agradável diante de Ti. E mais do que isso, Pai, que as nossas vidas sejam sempre uma adoração a Ti. Nossas atitudes, nosso viver, nosso agir, seja para Ti um louvor, Pai, bendizendo o Teu nome que é digno de toda a adoração. Agora, Senhor, diante da Tua palavra nós estamos para receber de Ti o pão que alimenta nossas almas. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor reparta o pão segundo a necessidade de cada um de nós. Unja-me nesta hora, Pai. Unja Teus filhos, Tua igreja, para que todos num só espírito possamos nos aproximar de Ti. Que todo o ambiente seja controlado pelo Espírito Santo, Pai. Que o pecador se arrependa, que as pessoas sejam libertadas, Pai. Que algo especial aconteça em nosso meio nesta noite, pois daremos honra e glória ao Senhor por tudo que for feito, Pai. Cobre-nos com Teu sangue, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de São João, capítulo 12, versículo 46 ao versículo 48. São João, capítulo 12, versículo 46 ao 48. Enviamos nossa saudação a todos, irmãos que através da internet estão participando conosco. Que Deus os abençoe grandemente, especialmente ao irmão Antônio, ali de Londres. Ele tem ligado para mim e ele pediu que eu transmitisse à igreja a saudação dele. Ali de Londres, ele tem acompanhado os cultos, e tinha passado para uma família, agora ele me ligou que já passou para outra família. Então, são 3 famílias que acompanham os cultos, e ele ligou e disse para mim que nós continue colocando, disponibilizando essas pregações, que tem sido uma grande bênção para eles. Então, que Deus abençoe, né, irmão Antônio. São João, capítulo 12, versículo 46 ao versículo 48, diz assim: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Vai observando aqui. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Quero que você dê atenção a essa frase de Jesus aqui, ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Podeis assentar? Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. E quero dar o título à nossa mensagem nessa noite: Eu não vim para julgar. Esta foi a expressão de Jesus aqui em São João 12,
também em São João capítulo 3, ele fala isso. Ele deixou claramente qual foi a missão que ele veio à terra: para salvar, não para julgar. E veja vocês que ele disse: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, já tem quem o julgue. A palavra. A palavra. Agora, nós sabemos claramente o que é a palavra, quem é a palavra. O profeta tem nos ensinado e sempre nos mostra que a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Ali estava a palavra encarnada, caminhando sobre 2 pés. Veja que não encontramos nenhuma escritura escritas pelas mãos de Jesus Cristo. Vemos homens que escreveram sobre ele, mas ele nunca escreveu sobre si mesmo. Por quê? Porque ele era a palavra. A palavra não escreve, a palavra é escrita. Então o profeta diz que no céu não vai entrar ninguém aleijado. E também ele diz na mensagem Eventos Modernos, esclarecido por profecias, que Deus não tem uma noiva aleijada, mas ele tem uma noiva perfeita, assim como ele é perfeito. E se alguém ele tem parte da palavra, é como e parte da palavra ele não tem, Mombrana diz que é como alguém que tem a falta de um dedo, de uma mão, ou de uma outra parte do corpo. Ele está incompleto, imperfeito. Por isso nós somos ensinados a tomar toda a palavra. E o profeta diz que se Deus tivesse uma arma mais poderosa para nos dar, ele teria nos dado. Mas não tendo uma arma mais poderosa do que a palavra, ele deu para mim e para você a palavra. Para vencer o inimigo, para vencer todas as adversidades, é com a palavra. Ele diz na mensagem fé, a substância, né? É a substância. Ele diz assim que o homem, ele foi se modernizando concernente às suas armas. Ele começou com a flecha, com o arco, e ele foi indo, depois ele descobriu o ferro, aí ele descobriu a pólvora, e por último, ele construiu a bomba atômica. Mas disse o profeta, concernente a Deus, quando ele nos deu a arma pela primeira vez, ele já entregou em nossas mãos uma bomba atômica. Uma arma que não pode ser melhorada, que é a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus, não há inferno que possa fazer frente. Não há pressão, não há demônio. Nada pode suportar a palavra de Deus vivificada, a palavra de Deus sendo vivida. Porque a Bíblia diz também que a letra é morta. A letra em si, somente a letra no papel, ela não tem vida. Mas o Espírito vivifica a letra e faz com que essa letra se torne esta bomba atômica contra Satanás. Na mensagem Elias e a comida oferecida, o profeta nos mostra, nos fala sobre a mistura entre a farinha e o azeite. A farinha é a palavra, o azeite é o Espírito Santo. E o profeta diz, quando você toma a farinha e você mistura no azeite, você terá um bolo, disse o profeta. E da mesma forma, quando nós tomamos a palavra e a vivificamos com o Espírito Santo, ali formará um cristão genuíno, uma cristã genuína, um cristão que está indo rumo ao céu, um cristão que expressa através de suas atitudes a natureza de Jesus Cristo. Então veja, a palavra é a arma poderosa que Deus deu para o seu povo. Quando Jesus foi tentado por Satanás, observe, ali estava Deus,
o próprio Deus em carne. Tudo que era Deus estava naquele homem. E quando Satanás chegou para ele e disse: se tu és o Cristo, mande essas pedras se tornarem pães. Jesus olhou para ele e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus se defendeu com o quê? Com a palavra. Porque se ele desse essa arma para nós e ele usasse uma outra arma para ele, então estaria dizendo que a arma que deu para nós era uma arma que corria o risco de ter dificuldades na vitória. Mas ele provou para mim e para você que ele venceu, não com a autoridade de Deus, porque ele poderia usar a autoridade de Deus. Eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso, mas ele venceu com a palavra, mostrando para nós que esta é a forma de vencer. E o profeta disse que quando Jesus disse: está escrito, Satanás levou um choque de 10.000 volts. Caiu para trás. Mas ele é persistente, ele levantou, ele viu que Jesus usou a palavra. Então, ele usa também a palavra, deslocando ela, tentando aplicar em um outro sentido. Como ouvimos esta manhã, quem porventura não estava aqui, eu aconselho que você pegue o DVD e assista sobre discernimento de espírito. É algo que nós precisamos ter em nossas vidas. Então veja vocês que Satanás tomou a palavra. E ele tomou a palavra deslocando, usando ela inadequadamente. Aí é onde, se você tem o discernimento, você compreende quando a palavra está sendo aplicada errada, fora do seu contexto. E ele citou para Jesus Salmo capítulo 91. Também está escrito que aos teus anjos daria ordem a teu respeito, para que eles te sustentassem, te segurassem, para que não tropeçasses em pedra alguma. Se és o Cristo, pula daqui lá embaixo, e nem o mal te sucederá. Jesus fez o quê? Usou a palavra. Outra vez diz: também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então veja, Jesus venceu com a palavra. Ele se escondeu atrás da palavra. A palavra, irmãos, é a arma que Deus enviou para nos resgatar da perdição a qual nós estávamos. A palavra veio para me dar vitória, para te dar vitória. A palavra é Jesus Cristo. E quando você tem a palavra, você tem Cristo em sua vida. Você tem o próprio Deus habitando dentro de você. Por isso Jesus disse: se alguém ouve minhas palavras e não crê, não é eu que vou julgar ele, mas a palavra. É a atitude da pessoa concernente à palavra que traz juízo sobre ela. Agora, eu quero que os irmãos observem aqui o seguinte. Realmente, Jesus deixou muito claro aqui a razão pela qual ele veio ao mundo. Quando ele disse aqui: se alguém não crer em minha palavra, eu não o julgo. Ele estava dizendo, em outras palavras: você não pode me acusar, me dizer que as consequências que vier sobre você, ou o inferno, ou a perdição, fui eu que te coloquei lá. Por quê? Porque ele não veio para julgar ninguém. Ele não veio para enviar ninguém para o inferno. Ele não veio para condenar ninguém. Ele veio com uma única missão: salvar. Toda a humanidade estava indo para o inferno, toda, como ovelhas sem pastor, todos perdidos, desgarrados. E ele se compadeceu em seu coração e desceu com uma única finalidade: salvar o homem. E salvar o homem através da palavra. Porque foi a desobediência à palavra que levou o homem a cair da situação que caiu. Veja vocês que ali no Éden, Adão e Eva já tinham a palavra para guardar, para se proteger nela, para viver por ela eternamente. E a nossa Bíblia hoje é uma Bíblia grossa, muitas páginas, milhares de palavras. Mas a Bíblia de Adão e Eva
ela caberia tranquilamente num papelzinho como esse. Era somente uma frase: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso. Eles só tinham isso para guardar. E se eles fossem vir à igreja e fazer culto, eles teriam que ler todos os cultos a mesma escritura. Era só aquilo para guardar. Agora observe a sagacidade de Satanás. Mesmo tendo só aquela escritura, ele conseguiu distorcer ela de tal maneira que com aquela escritura ele os enganou. Com a escritura distorcida, com a escritura usada de uma forma errada, levou eles a perder a posição deles em Cristo. Como ouvimos aqui o pastor Darcy pregando outro dia sobre aquele homem condenado à morte. E o advogado dele correu e foi até o juiz e provou ao juiz que o homem era inocente. Mas a sentença já tinha sido dada. A sentença era morte para aquele homem, e ele estava para ser executado em poucos minutos. Então o juiz, compreendendo a inocência do homem, ele escreveu em um papel: não matem esse homem, ele é inocente. E assinou. Mas os inimigos daquele homem, o advogado contrário, vendo que a situação ia ser revertida, eles pegaram aquele homem no caminho, assaltaram o homem, tomaram dele aquela frase escrita pelo juiz e encontraram um espaço ali onde podia deslocar a palavra não. E eles cortaram ela do início e colocaram lá no meio e ficou: matem esse homem, ele não é inocente. Foi as mesmas letras, as mesmas palavras, não aumentou nenhuma, nem diminuiu nenhuma, somente deslocou e trouxe o quê? Morte. Por isso, igreja, nós sempre ouvimos aqui, é pregado, o profeta está batendo todas as mensagens praticamente sobre a questão de ficar com a palavra como ela é. Não interpretar, mas tomar ela como está, viver por ela. Fique com o que está nas fitas, fique com aquilo que está escrito. Por quê? Porque o profeta sabia da sagacidade do inimigo. Então veja vocês, Jesus veio para quê? Salvar o mundo. Essa foi a única missão dele na terra. Ele não tinha duas missões, ele tinha uma missão: salvar. Imagine você, a humanidade, na escuridão, vamos dizer assim, indo para o abismo, todos indo para o abismo. De repente, ele vem dos céus e ele acende a luz. E a luz era o quê? A sua palavra. Ele disse aqui: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz, eu vim para trazer luz. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então a missão de Jesus era tirar as pessoas das trevas. Por isso ele disse aqui: se não crer em minha palavra, não é eu que julgo. Porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Então o julgamento das pessoas era consequência por não aceitar a palavra. Estão compreendendo? É a mesma coisa hoje. Nós não podemos culpar a Deus pelos problemas. Nós não podemos culpar a Deus pelas aflições. Porque todas as aflições, todos os problemas, não é castigo de Deus. É não dar ouvido à palavra de Deus. Porque a palavra veio para tirar nós do abismo. E se a pessoa não dá ouvido, aqueles que não queriam dar ouvido à voz de Jesus, eles se tapavam para não ver a luz que era Jesus, simplesmente eles continuavam o mesmo curso que eles já estavam andando para o inferno. Por isso Jesus disse: não venha, em outras palavras, me dizer que eu vos julgo, porque eu não vim para vos julgar, eu vim para vos salvar. Amém? A Bíblia diz aqui no livro de São João, capítulo 3, eu quero ler, bem conhecida de todos nós essa escritura, que mostra a missão de Jesus Cristo.
Verso 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele veio para quê? Trazer vida eterna. Desviar as pessoas do caminho da perdição que eles estavam indo. Alumiar o caminho. Pensa você, quantos aqui já andou na escuridão, falta luz, você levanta à noite, tudo está escuro, você se trompa, você bate, você se machuca, mas de repente alguém liga a luz, tudo fica diferente. Você sabe, você diz, meu Deus, eu estava indo para me trompar contra aquela pedra, mas graças a Deus pela luz que foi ligada. Agora, se a luz é ligada e você não dar ouvido a ela, não dar atenção a ela, e continua e se trompa contra aquela pedra, você não pode culpar a luz. Ela não te causou dano nenhum, ela veio para te livrar de se trompar, mas por não dar atenção a ela, você somente continuou aquilo que estava fazendo. Isso era o que Jesus estava mostrando ali. Eu não vim para julgar vocês, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não fica nas trevas, mas tem vida eterna. Mas quem não quiser crer em minhas palavras, eu não o julgo. Não é eu que vou condenar, não é eu que vou jogá-lo no inferno, é as atitudes dele que continuam no mesmo caminho que ele estava, que rejeitou a minha palavra. É a atitude concernente à palavra que traz juízo sobre aquela pessoa. Porque às vezes você pode pensar assim, então se Jesus não julga, então ele não vai condenar, não haverá condenação para o pecador. A condenação é a própria atitude da pessoa que escreve o juízo sobre ele. É a pessoa morrendo afogada e você joga o salva-vida para ela, e ela empurra com sua mão e não a recebe. Ela é condenada a morrer ali, mas não é o salva-vida que produz essa condenação, é a rejeição dela concernente ao salvamento que vai trazer a morte sobre ela. É a atitude das pessoas concernente à palavra de Deus, que levará eles ao inferno, que levará eles à separação de Deus. Põe-se você no lugar de Deus e pense, se você visse alguém em uma situação, e você se doasse a si mesmo, renunciasse tudo que é seu, renunciasse o teu bem-estar, e fosse em busca de socorrer aquele alguém, e quando você chega ali, ele diz, eu não quero, eu não aceito tal coisa como que algo que venha de você, da tua parte. E aquela pessoa morre diante dos teus olhos, por não aceitar o livramento que de tanto você se esforçou para levar. Você voltaria o quê? Triste? Mas ninguém poderia dizer que você o condenou à morte. Foi a atitude dele. Por isso, igreja, nessa noite, a palavra de Deus está nos advertindo, cada um de nós, para ter um discernimento concernente às nossas atitudes. Para nós discernir, Paulo disse, examine-se cada um a si mesmo. Quem não se examina, igreja, não se conhece. Quem não se examina, só percebe quando já está falido, sem situação e condição de retornar. Mas é hora, é tempo de nós nos examinar. Examinar o quê? A minha atitude concernente à palavra, a minha atitude concernente à luz, a minha atitude concernente ao livramento de Deus, a palavra de Deus que diariamente tem vindo, tem nos mostrado como é o comportamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, como deve uma irmã se vestir, como deve se comportar. Não são exigências. Jesus não veio para implantar uma ditadura. Um ditador faz o quê? Um ditador, ele quer um reino para si. Um ditador, ele quer trazer para si, congregar para si a atenção de todos.
Ele vê as pessoas vivendo em paz, ele vê uma nação vivendo em liberdade, mas há um ego dentro dele, e ele quer ser servido por aquela população. Então ele vem, ele toma o poder e ele implanta a sua ditadura e suas leis, e cada um que contradizer as suas leis é morto, ou é preso, ou é expulso do seu país. Não é isso que Jesus fez. Ele não veio implantar uma ditadura, ele não veio para que o povo servisse, mas ele veio para servir a nós. Por isso não podemos culpar ele, dizer, ele está me julgando. Ele disse, se alguém não crer em minha palavra, eu não o julgo. Ele veio para livrar as pessoas. Entende? Então o ditador, ele age desta maneira. Ele impõe suas leis, ele impõe suas regras para que as pessoas lhe sirvam. Mas Cristo foi diferente. Ele veio para se doar para o povo. Ele veio para livrar o povo do abismo que estavam indo. Ele veio para fazer o povo livre, não servos. Então, a palavra de Deus. Aí você diz, mas e a doutrina? Não são ditames de Deus? Não, pelo contrário. É que antes, o homem, na sua posição natural, ele andava como ele foi gerado. Ele tinha sua forma de viver, a mulher tinha sua maneira de viver. O pecado foi que destrilhou o homem, destrilhou a mulher da posição original e começaram a andar para a condenação. E a palavra de Deus, quando vem, nos mostra a maneira de vestir, a maneira de nos comportar, são só setas indicativas, indicando o caminho de volta à origem. Não são imposições de Deus, mas é a luz dizendo, esse é o caminho de retorno. Vocês estão indo para a perdição, mas esse é o caminho que retorna à posição original. E quando você compreende isso, você passa realmente a viver por essa luz. E aí é um prazer você viver cada um dos ensinamentos. Entende? Então alguém pode dizer, então não haverá juízo sobre os que transgredirem a lei. O mundo religioso tem essa ideia. Deus é amor. Deus não pode pôr ninguém no inferno. Como alguém disse, Deus quer que nós viva da maneira que nós sentimos melhor. Se há uma lei ali que diz que deve andar a 80 por hora naquela rodovia, e se você andar acima daquela velocidade e a lei não te corrigir por aquilo, aquela lei não é verdadeira. Ela não é justa. Porque ela está ali para proteger aqueles que estão andando de acordo com a lei. E se a pessoa transgride a lei, para que seja justa a lei, ela terá que receber as consequências sobre ela. Mas as consequências não é um castigo da lei, é a atitude da pessoa concernente à lei. Ah, o fulano se acidentou, morreu no trânsito, entrou numa curva acima da velocidade, foi a placa culpada. Não, a placa somente estava dizendo para ele que para que ele tivesse vida, ele deveria fazer aquela curva em tanto por hora. A desobediência dele trouxe a consequência sobre ele. A desobediência das pessoas, concernente à palavra de Deus, traz a consequência sobre elas. Então veja aqui São João 3. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A lei, as placas no trânsito não foram colocadas para multar as pessoas, mas para que as pessoas tivessem uma viagem tranquila. Mas a multa é uma consequência da atitude contrária da pessoa concernente àquela lei.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por que já está condenado? Porque a sua atitude levará ele contrário à palavra, e andar contrário à palavra é se perder. Porque a palavra veio para nos tirar da perdição. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Agora, 2 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa é a missão de Deus, é o desejo de Deus, é o sentimento de Deus, que todos venham a arrepender-se. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Desejaria eu, olha Deus falando, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Esse é o sentimento de Deus. Ezequiel 33, versículo 11. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aqui está o desejo de Deus. Agora, a Bíblia diz em Isaías que a palavra do Senhor não volta vazia. Se ela voltasse vazia, então era uma palavra falha. Se a lei não estivesse ali, não houvesse rigor para aqueles que contrariam ela, ela não seria justa. Para ter justiça tem que ser feito, punido aquele que a desobedece. E a Bíblia diz em Isaías que a palavra do Senhor não volta vazia. Agora observe que a palavra do Senhor, quando ela sai com um objetivo principal. Qual é o objetivo? Salvar, livrar o homem dos maus caminhos, tirar a pessoa da perdição. Mas se essa pessoa rejeita a palavra não vai voltar vazia. Ela vai cumprir um segundo objetivo, que é condenar. Mas a condenação, Jesus deixou claro, não é eu que condeno, é a palavra. Em outras palavras, é a atitude da pessoa concernente à palavra. As mesmas águas que elevou a arca de Noé acima do juízo, foi a mesma água que matou aqueles que a rejeitaram. A mesma palavra, igreja, que vem e que salva o pecador, que transforma um bêbado, transforma uma prostituta, é a mesma palavra que um dia condenará aqueles que a rejeitaram. Mas essa condenação, ela está baseada na atitude da pessoa concernente à palavra. Por isso, nessa noite, nós devemos observar, analisar e olhar para dentro de nós, examinar a nós mesmos. O pecador, aquele que nem mesmo ainda foi batizado. Quantas vezes você ouviu a palavra? E você pensa, será que Deus vai fazer o juízo? Deus vai me julgar? Deus vai me pôr no inferno? Deus não põe ninguém no inferno. É a tua atitude que te colocará lá, se você não der ouvido à palavra de Deus. Por isso disse Jesus, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele, ele comigo. Isso mostra o quê? Intimidade, vivência.
Tem coisa melhor do que uma intimidade de família? Aquela intimidade com Deus, aquela paz com Deus. O salmista Davi disse: em paz me deito, e repousarei, dormirei tranquilo, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Você sabe, você está vivendo, mas se não houver um amanhã, não há problema, porque você sabe para onde você está indo. Você mudou a rota do teu destino, quando a luz da palavra veio, alumiou o seu caminho. Ela não veio impor algo em você, ela não veio proibir a você, ela veio simplesmente apontar, como placas de uma rodovia, que apontam o caminho, que apontam o perigo, que mostra as coisas como deve ser feita. E aí você, desejando isso, você se põe nas mãos de Deus, e a natureza de Deus passa a habitar dentro de você. E aí você chega ao ponto máximo de uma vida cristã, quando a palavra e você se tornam um. Aí não há mais problema, aí você é a palavra é você. É a palavra caminhando sobre dois pés, é a palavra no colégio, é a palavra no trabalho, é a palavra falando a verdade na hora do negócio, é o sim, sim, não, não. São setas indicativas para o céu, são setas que indicam o caminho de volta à posição que o homem perdeu. Entende você? Jesus veio para quê? Para salvar o homem. Ele veio porque a humanidade estava indo para o abismo. Ele veio porque a humanidade estava em escuridão. E ele veio e a luz se manifestou para as pessoas. E aqueles que desejam, eles seguem na luz e eles têm vida eterna. E aqueles que rejeitam, ele disse: eu não condeno. Porque eu não vim trazer condenação, eu não vim aqui para impor condenação a ninguém, eu vim aqui para salvar aqueles que desejariam ser salvos. Mas tem alguém que os julga, a palavra é a atitude da pessoa concernente à palavra. Por isso, igreja, eu li certa vez uma história de um homem, que ele preparou a terra para plantar morangos, e ele foi até o galpão com pressa, e ali ele pegou uma semente que parecia ser de morango. Ele não prestou atenção. E, se eu não me engano, era semente de tomate. E ele pegou aquela semente, foi lá e semeou apressadamente e foi para casa. E quando ele pensou que já era o tempo da semente ter brotado, ele foi ao campo. E quando ele chega ali, e ele olha para a sua planta, era tomate. E ele ficou tão nervoso, por certo ele já tinha a venda dos morangos feita, alguém já estava comprometido a comprar, e ele ficou tão irado, e diz a história que ele chutou o chão, rolou pelo chão, sapateou e gritou e disse: eu não gosto, eu odeio tomates. E a moral da história era a seguinte: colher aquilo que se planta não é castigo, é consequência. Então você não pode culpar a Deus, porque se nós estamos colhendo algo, é consequência da desobediência concernente à palavra. Se alguém ficar fora do arrebatamento, não é juízo de Deus, é consequência da desobediência à palavra de Deus. É falta de interesse pelo amor de Deus. É falta de atenção por essa história, a mais bela história de um Deus que se fez homem para salvar a humanidade da perdição. E ainda nessa hora final, nos envia um profeta com toda a revelação da palavra, para restaurar o homem ao Éden outra vez. Que tipo de pessoas deveremos ser nós, mediante uma palavra tão maravilhosa que Deus tem nos dado? Por isso, irmãos, será triste naquele dia, e o fogo, o calor do inferno será causada pela própria consciência da pessoa, ao saber que rejeitou a luz, rejeitou o amor, rejeitou o convite de Deus. Você nunca vê o homem procurando Deus, mas Deus sempre procurando o homem. Mas chegará o dia que essa história terá que ser encerrada. E então aqueles que deram ouvido à luz, eles estarão na eternidade com Deus. Vamos nos colocar de pé nesse momento, sobre o fundo musical.
eu quero que vocês fechem os seus olhos. Que Deus possa ampliar no teu coração profundamente essa mensagem, para que nós possa, cada um, refletir, examinar nossas vidas, nossas atitudes. Porque a palavra, ela é manifestada através do pastor, através da mensagem, através da mãe, do pai, do amigo, do irmão, que vem, te fala, te mostra. Examine com teus olhos fechados como tem sido tua atitude concernente a essa palavra, essa luz, que não veio para te julgar, mas veio para te salvar. Eu gostaria de dar a oportunidade nesse momento a alguém que ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus, alguém que tem andado pelo caminho do pecado, você tem andado longe de Deus, e você não quer que a palavra venha te julgar um dia. Tuas atitudes contrárias à palavra trarão juízo sobre você. Hoje Deus está aqui te dando uma oportunidade. Há alguém que gostaria de levantar a mão e dizer: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Há algum jovem, algum moço, alguma moça, algum homem ou mulher, quem quer que seja, Deus tocou no teu coração. Levante sua mão para que eu saiba, eu quero orar por você. Não deixe passar a oportunidade. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, você está fora da comunhão, você tem rejeitado a palavra, parou de andar na luz, voltou a andar nas trevas outra vez. Quer você levantar a mão e dizer: ore por mim, porque eu quero retornar aos braços de Deus. Há uma mão ali atrás. Há mais alguém? Levante sua mão. Há outra mão que se levanta. A igreja permanece com seus olhos fechados. Há mais outra mão ali atrás. Vocês não gostariam de vir ao altar para que nós orássemos por você? Pode vir ao altar, vocês que levantaram a mão. Não se envergonhe, Deus está aqui para te dar a vitória. O tempo ainda não se encerrou, ainda há oportunidade para retornar. Há 3 pessoas vindo ao altar. A igreja permaneça orando. Louvado seja Deus. Levante suas mãos para cá, igreja. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, a luz que veio ao mundo, a luz que veio para que não andássemos em trevas, mas andássemos na luz. Senhor Deus, ajuda a minha atitude, a atitude de cada irmão, cada irmã aqui, ser uma atitude correta, concernente à palavra, Pai, porque o Senhor foi tão claro ao dizer: eu não vim para condenar, mas se não crer, a palavra os condenará. O Senhor veio para salvar, a palavra é anunciada para salvar. Deus, o Senhor conhece a vida de cada um. Quem sabe nessa hora eles estão refletindo, estão vendo atitudes contrárias à tua palavra, meu Deus, contrário àquilo que tem sido ensinado nesta igreja. Mas Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos perdão, Senhor. Perdoe cada vida, cada irmão, cada irmã. Fortaleça-os, ó Pai, para que eles se posicionem pela verdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, amplia isso em nossos corações. Abençoe essas vidas que estão no altar, meu Pai. Homens, mulheres que estão fora da comunhão, meu Deus, que o Senhor possa segurar em suas mãos, e eles entendendo esse grande amor, que eles possam ser compungidos, ó Pai, a voltar, a viver em intimidade contigo. Eu peço que o Senhor os perdoe, eu peço que o sangue do Senhor cubra eles, Pai, e faça deles uma nova criatura.
Toma cada um deles e abençoe, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado, Jesus. Aleluias.